E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula e vim compartilhar com vocês hoje sobre o quê? Sobre um livro. Mas não é qualquer livro. Olha a beleza deste livro. E tem esse ônibus aqui porque tem a ver com a temática do livro. Eu vou comentar um pouquinho com vocês e eu vou só passar por cima porque eu quero que vocês leiam, né? Então, esse livro do C.S. Lewis, né? Tá o nomezão dele aqui, super conhecido. É um dos maiores nomes da sua época, do século XX. Influenciou muito, escreveu muitos livros. Esse aqui é um deles. E ele é bonito assim porque essa é uma edição especial da Thomas Nelson. Que é maravilhoso. Então tem muitos livros deles. Esse aqui fica lindíssimo na sua estante, o símbolo deles. Tem vários outros também, tudo nessa pegada, assim, nessa qualidade incrível. Indico muito essa coleção. E não é muito cara, a qualidade deles é incrível. Tem a coleção cheia também, tem como você comprar o box, né? Com todos os livros. E tem como comprar a unidade, que é como eu tô comprando. Tenho dois por enquanto. C.S. Lewis nasceu em 1898 e morreu em 1963. Tem pouco tempo que ele morreu, mas deixou um legado muito grande, mais de 30 livros escritos. Esse aqui foi publicado em 1946. Foi trazido para o Brasil em 2020. Demorou um cadinho, mas chegou, glória a Deus, né? E por que chama o Grande Divórcio? Não tem a ver com separação, tá? Tem a ver com o quê? Primeiro que isso aqui é uma fantasia. Não é um livro sobre ensinando a ser melhor, sobre restaurar o seu casamento, nada disso. É uma fantasia, uma ficção, né, que a gente chama de ficção cristã. É maravilhosa, né? O C.S. Lewis trabalhava muito bem, né? Quem não sabe, ele é o escritor de Nárnia, né? Então, tipo assim, não é nada não, só Nárnia. Mas Nárnia não foi a única ficção, não foi a única fantasia que ele escreveu, essa aqui é uma delas. Né? E por que chama o Grande Divórcio? Ele começa explicando isso no livro dele, nesse livro. Porque William Blake escreveu há bastante tempo, mais tempo atrás, antes dele, bem antes dele, sobre o casamento, o matrimônio entre céu e inferno. E esse cara era muito doido, né? A própria literatura fala isso. Ele era muito doido, ele trazia uns conceitos bem esquisitos, falava que, tipo assim, Deus não é 100% bom e o diabo não é 100% ruim, né? Tudo isso é criado pela igreja para oprimir, para controlar as massas, aquela coisa. E na verdade não é assim, né? Em Deus também tem coisas ruins, no mal também tem coisas boas. Então existe um casamento, na verdade, entre o bem e o mal. Eles andam juntos. Então o Grande Divórcio vem trazendo, não exatamente uma crítica, mas uma discordância desse matrimônio. Por isso que é o Grande Divórcio, né? Porque não é assim. Então ele traz essa discordância dentro dessa fantasia, que é uma história lúdica, né? Para exemplificar ali, para trazer uma moral, mas ele fala que não tem a ideia, não tem a pretensão de falar, tipo assim, o inferno é desse jeito, o céu é desse jeito. Porque ele vem trazendo esse conceito aqui, né? De céu e inferno. E a história é mais ou menos assim, né? Ele tá num local, né? E ele é um dos personagens, fala em primeira pessoa. Então ele tá num local meio esquisito e tal, que não tem as coisas direito, numa rua. E ele vê uma fila para entrar nesse ônibus. Então ele vê essa fila, não sabe para onde que é, mas não tem nada para fazer ali, né? Então, tipo, ele entra na fila. Aí ele começa a descrever essas pessoas que estão ali. Um homem assim, uma mulher assado. Né? Um se comportou assim, outro fez um escândalo, outro gritou dessa forma, um tratou o outro dessa forma. Então ele vem trazendo contando essa história. E esse ônibus, né, sai dali. E é meio estranho você ver, porque é uma fantasia. Então, conforme o livro vai passando, você vai entendendo o contexto. Então eles chegam no local do destino, né? A maioria sai do ônibus, mas alguns nem saem, porque não gostaram do local. Então ele vai trazendo ali os ensinamentos e a moral que ele quer trazer, né? Que na verdade, depois ele vai entendendo que o lugar de onde ele saiu é um inferno, que não é como a gente vê, tipo, de fogo, diabo, aquela coisa toda. Porque ele está trazendo uma fantasia, não tem pretensão de descrever uma realidade. Então ele vem trazendo só o conceito e você vai tirando a conclusão de acordo com o seu conhecimento que você tem de céu e inferno, a sua concepção, sua visão de mundo. Então, ele chegando lá, ele vai entendendo onde ele tá, que ele tá no céu, e lá eles podem escolher ficar ou não, eles podem voltar. Mas você pode falar, Ana, como assim? Como que a pessoa iria no céu e não ia querer ficar? Então ele traz essa moral também. Tipo assim, nada de quem tá no inferno remete ao céu. A pessoa escolheu ir pra lá e ela não quer sair. Não quer sair no sentido assim, ela está no lugar para onde ela decidiu ir.
ela não escolheu o Senhor, ela não escolheu Jesus. Então ela está afastada de Deus pela decisão dela. Então, a mesma coisa que escolheu o céu. Ela não vai sair de lá porque ela não tem interesse, né? Ela está no lugar para onde ela desejou ir, na comunhão, andando, né? Na presença de quem ela desejou estar, que é o Senhor. Então, assim, não tem como fazer essa troca. Dali ele traz como se houvesse a possibilidade, mas a maioria não faz essa escolha, entendeu? Porque, na verdade, ela está acomodada, ela está satisfeita, vivendo no inferno, que é onde ela decidiu estar de acordo com o comportamento dela, as escolhas que ela fez na vida. E ela continua nesse sentido lá no inferno. Então é muito legal a analogia que ele faz. Eu li esse livro uns 2 dias, entendeu? Ele não é grande, tem 155 páginas, tem a letra grande também, bem confortável, o material do livro é muito bom, bem amarelado, as folhas de letra bem legível. O Thomas Nelson sempre arrebentando, né? A qualidade deles é incrível. Então você lê isso aqui com uma facilidade incrível. Os capítulos também são pequenos, não tem nem nome. São 14 capítulos. Para separar melhor e organizar melhor a história, né? Aí ele vai descrevendo, né? Tipo assim, na verdade não eram pessoas físicas. Quando elas chegam lá, ele consegue ver que era uma espécie de fumaça, sabe? Como se fosse um fantasma que a gente vê nos filmes. Tipo uma sombra assim, que você consegue identificar que parece um ser humano, mas não tem substância igual a gente tem. Então é a aparência deles. Aí estar lá é estranho, porque as coisas lá são materiais e a gente aí é como se esses fantasmas fossem imateriais. Então eles não conseguem se locomover direito, a luz não é boa para eles, não conseguem lidar, tanto que eles chegam lá antes do amanhecer. Então tem toda uma relação ali muito interessante, física também, e de diálogo. Então ele vai observando os diálogos das pessoas, tem um mestre lá que conduz ele, que é o George MacDonald, que é uma das maiores inspirações do C.S. Lewis. Na verdade inspirou ele até a conversão, porque o C.S. Lewis era cristão. E é como se ele estivesse lá orientando, né, esse fantasma, que é o principal ali, que é o que narra a história. Ele vai orientando esse fantasma sobre as situações ali. Tipo, olha só essa situação. Aí ele pergunta, mas por que está acontecendo isso? Por que essa pessoa agiu dessa forma? Tem salvação para ela? Ele explica, né? Ainda tem, mas ela precisa decidir, né? Não tem como obrigar, ela precisa tomar essa decisão. E os seres do céu, eles vão encontrar essas pessoas para tentar convencer elas a ficarem. Só que a maioria não quer ficar. Porque elas estão presas aos sentimentos, aos padrões de vida, de visão de mundo delas, e elas não querem deixar isso. E é muito interessante mesmo, indico muito pra vocês, é uma fantasia incrível. O C.S. Lewis é muito sinistro, o cara não ficou conhecido desse jeito à toa. É o primeiro livro de ficção que eu leio dele, o primeiro que eu li foi o Cristianismo Puro e Simples, que é um dos mais famosos. Só que ele é um livro, né, muito bom também, só que não é fantasia. É um livro já falando sobre cristianismo e tudo mais. Só que o cara tem uma mente, uma criatividade, uma coisa fantástica. E usar isso, né, para escrever fantasia, que é mais incrível. A gente vê a ascensão aí da ficção cristã. Eu sou apaixonada, indico muito para vocês, quero trazer mais. Não tenho tido tempo para ler, mas esse ano tem bastante lançamento, eu quero ler bastante. E é uma coisa que eu leio muito rápido. Você começa a ler, tipo isso aqui, eu só não li num dia só, porque eu não aguentei. Eu comecei a ler de manhã, eu fui pra praia, levei ele, continuei lendo lá, voltei da praia. De noite eu li mais. E tipo assim, cara, eu fui até o final. Assim, porque é muito cativante a história. E muito edificante, porque ela traz princípios cristãos lá no fundo, entendeu? Então, a ficção cristã ela tem essa vantagem. Porque a ficção no mundo traz princípios e valores também, por mais que seja uma ficção, né? Embutido ali, ela traz conceitos. Só que são conceitos do céu, a maioria. Já a ficção cristã, ela traz, muitas vezes, bem implicitamente, mas traz. Elas, no fundo, elas apontam para Deus, apontam para o céu. Então, isso que é importante. Então, assim, indico muito, principalmente para criança, adolescente, jovem, e gente mais velha também, qualquer idade, não tem limite. Tem ficção para todas as idades aí. A gente está produzindo bastante, a Thomas Nelson, inclusive, tem incentivado muito. Eu sou muito grata a eles por isso. E várias outras editoras também têm investido nessa linha. E eu acredito que vai ter uma repercussão muito maior ainda.
A gente vai estar descobrindo e explorando muito essa área. E é isso que eu queria falar com vocês, gente, de cair mais o livro do C.S. Lewis. Eu quero ler muitos outros. Quero me distrair com essa coleção lindíssima. Vou ver se eu acho uma foto aqui e tentar colocar pra vocês, gente. É muito lindo, muito bem acabado. Essa editora é incrível. Sou muito fã deles. Então é isso, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Uma próxima leitura aí, ou próxima reflexão. Deus abençoe.